Então, pessoal, ó, hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui no que a gente chama de personal pronouns, né? Olha só, antes eu vou dar uma super explicada aqui para ninguém esquecer isso mais, tá? Quando a gente fala de gramática, todo mundo acha ruim, né? Ah, não, teacher, nossa, gramática não, chato, eu quero falar e tal, não sei o quê. A maioria das pessoas não entendem que gramática é mais fácil do que a gente pensa e ela é necessária, né? Já falei isso antes em outras lives aí, ela é necessária para você poder estruturar bem as suas frases, principalmente se você quiser se comunicar em altos níveis aí de comunicação em inglês, tá? Por exemplo, se você tem um emprego, né? Você tem um emprego e quer né, explorar um pouquinho mais o mercado abroad aí, né? Por exemplo, você quer ser, sei lá, quer fazer a mesma coisa só que nos Estados Unidos. Você vai ter que se comunicar bem, mas só que só o oral não faz efeito, né? Por quê? Porque você vai ter que se comunicar oralmente, você vai ter que escrever muito, né? Por quê? A maioria das empresas, por exemplo, eles vão te pedir um report. Como é que você vai fazer esse report sem saber escrever em inglês? Para saber escrever em inglês, você precisa ter, né, uma boa gramática, uma boa base de gramática, né? Então é por isso que o nosso curso é interessante. Por quê? Porque a gente trabalha vocabulário, a gente trabalha a situação real primeiro, né? Então o que a gente expõe a uma situação real, né? Ou uma conversa real, um áudio, né, com real que eu falo não, assim, não é que aconteceu mesmo, né? São situações reais. Então, por exemplo, se você que já participa do nosso curso aí, você vai ver que a primeira coisa que você vê em todo capítulo do nosso General English ali é o quê? É uma situação real, né? De cunho real, vamos dizer assim, para você olhar, ver o que está acontecendo, tentar assimilar e depois eu passo para você, ou o professor que está lá passa para você o vocabulário e a gramática que foi utilizada naquela situação. E aí no final tudo goes full circle, né? Que é o quê? Você viu a situação, viu o vocabulário, entendeu o vocabulário, viu a gramática, entendeu a gramática, aí você pode de novo checar aquela situação lá, que aí você vai enxergar ela com outros olhos, ou seja, você passou pelo processo todo de aprendizado e agora você sabe como utilizar esse vocabulário, essa gramática, e quando você lê lá aquela coisa que para você era meio estranha, agora ela já faz sentido. Então tudo faz né? Aprendizado ele é circular, assim. Bacana? Então, olha lá. Aqui, hoje a gente vai trabalhar, como eu estava falando de gramática aí, com personal pronouns. O que é isso? Primeira coisa que vocês têm que fazer, que a gente tem que fazer, é analisar, né, as palavras que as pessoas usam para definir algo. Então, por exemplo, personal pronoun, né? O que é personal? É muito igual, né, ao português, pessoal, né? Pessoal vem de quê? De pessoa, né? Ou coisa. Então, toda vez que você estiver usando um personal pronoun, se estiver usando qualquer tipo de personal pronoun, você vai estar se referindo a uma coisa, a uma pessoa, tá? Uma coisa, é um noun. Não é um noun, não é uma coisa, né? A gente considera a gente coisa também, né? O noun, a palavra noun em inglês, ela quer dizer coisa, né? Um noun. Beleza? Então, bacana. Então, olha lá. O que é um personal pronoun? Agora eu vou te dar uma definição bem categórica aí, né? Lembra que pronoun, né? Ele é um protótipo do noun, né? Eu vou te explicar isso com mais calma daqui a pouquinho. Então, olha lá. Vamos clicar aqui. Então, olha lá. O que é um personal pronoun, né? No sentido gramatical, in the grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person, né? No caso ali, ou coisa, né? Quando a gente está falando de it. Personal pronouns are not limited to people and can also refer to animals and objects, como eu acabei de falar. Beleza? Então, lembre-se aí que o personal pronoun, ele está falando de uma unidade ali, uma coisa pessoal a você, tá? Por que a gente chama eles de pronoun? Porque noun é o nome da coisa em si, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, tá? Chair. Isso aqui, ó.
chair? Chair is a name, né? É um noun, é uma coisa, tá? Então, por exemplo, quando eu falar, can you get me that chair? Né? Que você pode me pegar aquela cadeira ali, eu estou usando o noun, tá? Mas, olha só como é que a coisa é interessante, né? Como a gente dá o nome nas coisas. Pronoun. Pronoun é o protótipo do noun. É uma coisa que é mais simples que o noun. Então, eu posso falar assim, ó. Can you get me that? Você pode pegar aquilo ali para mim? Ao invés de pegar, você pode pegar aquela cadeira para mim? Então, viu a diferença? Can you get me that chair? Né? Então, eu estou usando um pronome. Nesse caso do chair? Não. Estou usando um noun, que é chair. Né? Mas eu posso substituir isso também pelo quê? Can you get me that? Né? Or can you get me this chair? Né? Nesse caso, não this chair, porque eu estou usando chair, né? But can you get me this? Então, você troca aí, tá? O noun por uma outra coisa. Nesse caso, eu utilizei that and this. A gente então vai falar de that and this, né? Então, olha só. O que a gente vai falar? A gente vai falar dos personal pronouns. Can you get me it? Aí eu posso usar o it no lugar do chair. Olha só, né? Ó, it's very expensive. Né? Então, eu estou usando um pronoun para falar que a cadeira da chair is very expensive. Se alguém me pergunta, não, it's very expensive. Né? Eu posso falar, eu posso utilizar aí a frase sem o não. Né? Por que eu não utilizo o não? Porque eu não tenho que ficar me repetindo. Imagina toda hora que eu estiver numa conversa, eu tenho que falar assim, a cadeira que eu comprei, mas a cadeira que eu comprei, a cadeira que eu tenho em casa, a cadeira, né? Aí fica aquela conversa chata, cansativa. A mesma coisa acontece, né, quando a gente está conversando. Né? Então, por exemplo, em português, né, o que a gente faz? A gente não usa o ele, o ela, dele, dela, para poder não repetir o nome da pessoa. Né? Perdão, isso é que a gente faz. Então, por exemplo, para minha conversa não ficar muito maçante, eu não fico assim, mas a Amanda é a Amanda, não, o que eu faço? A Amanda é minha amiga, ela é muito gente boa, né? Então eu falo ela ali, né? She's my friend, a mesma coisa eu posso fazer no inglês, que é o quê? She's my friend. Amanda is my friend. She's very nice. Né? Então, ao invés de eu falar Amanda is my friend, Amanda is very nice, eu troco por um pronome. O pronome ele é menos específico, né? Por quê? Porque se eu tiver numa situação onde as pessoas estão meio confusas, e falar, she's my friend, pode ser qualquer uma, porque eu não estou usando nome, eu estou usando um pronome, tá? Mas se eu falar assim, Amanda is my friend, aí eu estou usando o nome, super fácil de identificar. Se estiver falando, né? She's my friend. She who? Né? Se tiver mais 5 pessoas aqui odiando a gente, exato. She who we're talking about. Geralmente as pessoas estão falando, estão apontando, né? Estão fazendo assim com o olho, ou mostrando a pessoa, né? Mas no caso, se você está numa situação onde tem várias pessoas que falam assim, she's my friend. Who? Né? Então lembrem-se que aí os pronouns eles são protótipos de nouns, eles são menos específicos que os nossos nouns, tá? Então olha só, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 2 tipos de subject, de pronouns aqui, tá? Que são muito interessantes, por quê? Porque eles coabitam e se intercambiam aí, tá? Por quê? Porque eles sempre vão depender, não sempre, né? Mas geralmente um depende do outro, né? Que a gente tem o subject pronouns e o object pronouns, os object pronouns. Né? Qual que é a diferença, teacher, desse subject pronouns para o object pronouns? Quem sabe aí me dizer? Eu vou até sair da minha apresentação aqui, que eu quero ver se alguém consegue me responder. Alguém aí consegue me responder qual que é a diferença entre um subject pronoun e um object pronoun? Eu já vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Em português, por exemplo, quando a gente não sabe o nome de uma pessoa, né? O que a gente chama? Um sujeito passou aí, né? O que é um sujeito? Um subject.
nesse caso? Quem sabe aí me dizer? Alguém? Alguém? Não? Não tem problema. Então, olha lá. Sujeito é aquele que faz a ação. Todo mundo que faz a ação. Será que vocês estavam falando que eu não estava ouvindo? Porque eu estava com o meu, com o meu alto-falante aqui meio que no mudo, né? Então, olha só. Sujeito é aquele que faz a ação. Então, nunca mais vocês vão, né? A professora Paty falou aí, ó. Não, eu não sei mesmo. Então, ó, só você lembrar disso, tá, Paty? É o seguinte, toda vez que a gente estiver falando em sujeito, a gente está falando de ação, tá? Então, o sujeito é aquele que faz a ação. O subject pronoun é aquele pronome que faz a ação, né? Então, quem pode me dar aí um exemplo de subject pronoun? Lembra que pronoun não é o nome das pessoas, é um, né? Ou de uma coisa. É um pronome que eu uso para adereçar essa coisa ou pessoa. Quem pode me dar um exemplo aí em inglês de um subject pronoun? She go to school. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Melhorou? Agora eu tô ouvindo, melhorou. Ah, então tá bom.
Deixa eu só agora... Peraí, deixa eu voltar na outra câmera. Vamos ver aqui. Vou deixar nessa mesma, né? Vocês estão me vendo aí bacaninha. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, alguns desses pronomes que eu estava falando. Então, olha lá. A gente tem os subject pronouns, né, que a gente vê lá muito com o verb to be, né? I am, you are, we are, he is, she is, it is, they are, né? Ah, teacher, tá esquecendo um you ali. Não, não é não, porque o you ele se repete, né? O you a gente tem ele para plural e singular. Então, olha lá. Por que a gente chama ele de subject pronouns? Porque eles são sujeitos e eles performam ações, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho lá I, you, we, she, it, they, né? Deixa eu dar um stop sharing aqui. Quem pode me dar aí um exemplo de qualquer um desses pronomes aí performando uma ação? Pode ser qualquer exemplo. Com I, you, he, she, it, we, they. Muito bom, Paty. Aí, ó. Só faltou ali o ES, né? She goes to school. Vamos botar aí no final every day, né? Para a gente adicionar uma frequência aqui, né? She goes to school every day. Então, olha lá. She goes to school every day. A gente tem o she executando a ação de ir, né? Então, lembre-se que o subject pronoun é aquele que faz a ação. Então, she goes to school every day. Beleza? Dúvidas aqui? Bem simples, né? Até para quem não sabe inglês, isso aí é bem simplesinho. Agora a gente vai dar uma reviravolta, né? Olha aí. She goes to school every day. Botei no chat box aí, ó. Né? Agora a gente vai fazer o contrário. O que é o contrário disso aí? Né? São os object pronouns. Olha como é que eles já ficam um pouquinho diferentes, né? Então lá, os object pronouns é me, you, us, him, her, it, them. Então olha como é que eles já estão bem diferentes aí do subject pronouns, tá? Então, ó, é aquela velha história. Como é que é? Mim não faz nada. Já lembra? Né? Então a gente tem I e me. Então, ó, o me ali nesse caso é o quê? O you, us, him. Eles são, né, o us para nós ali, ó. Então, ó, o us, por exemplo, ele recebe uma ação. Então, essa que é a grande diferença entre os subject pronouns e os object pronouns. Um executa a ação, o outro recebe a ação. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se todo mundo pegou, né? Então, ó, vou botar aqui. She loves me. Né? Vou até compartilhar aqui, ó, para vocês verem a tabelinha lá. Ó, se eu falei lá, olha os object pronouns aí. Se eu falei lá, she loves me. Qual que é a ação dessa frase? Vamos ver quem acerta aí. She loves me. Qual que é a ação dessa frase? Ninguém? Então, ó, a ação dessa frase é loves, né? Por quê? Amar é uma ação, né? Quem está executando essa ação nessa frase? She loves me.
So, quem está executando essa ação é she. So, she loves. Quem está recebendo o amor? Me. Tá? Então, olha, viu a diferença entre os subject pronouns e os object pronouns? Um está fazendo a ação, o outro está recebendo a ação. Então, ó, simples de entender, né? Então, olha só, vamos fazer uma comparação aqui, ó, entre o singular e o plural. Do mesmo jeito que a gente tem singular e plural no subject pronouns, a gente tem no object pronouns as well, tá? Então, olha lá. Quando a gente tem na primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, né? Do singular, olha lá. A gente tem o subject pronoun I, you, he, she, it. A contrapartida desses, né? Nos objetos são me, you, him, her, it. Beleza? E aí a gente tem subject pronouns, agora no plural, olha lá. We, you e they, né? E aí os objetos desses pronouns é o quê? São o quê? Us, you, them. Olha que chuchu de facilidade, tá? Agora, olha só. Ah, a Paty perguntou ali, ó, loves, né? Ah, Paty, esse loves aí é por quê? Porque ele está na terceira pessoa do singular, né? Toda vez que a gente tem um she, he e it, tá? Aí a gente troca né? A gente troca o verbo ali e adiciona um loves, né? Ao invés de love, tá? Isso acontece com vários verbos. Por exemplo, I get, she gets, tá? Todo verbo ele modifica. I go, she goes. Beleza? I call, she calls. E por aí vai. Beleza? Então, pessoal, ó, time to go, né? Hora de ir, tá quase chegando na hora. Lembrando que isso daqui é só um pedacinho, tá? Isso daqui é só um pedacinho de uma aula bem resumidona. Se você quer mais conteúdo, se você ficou interessado, falou, nossa, essa explicação aí clareou a minha cabeça, né? Se você ficou interessado, não esquece de ir lá no sitezinho www.sedacollegeonline.com, né? Ou você pode ir também no nosso app, Seda College, deixa eu pegar o endereço aqui, certinho. Então, olha lá. Só um minutinho. Então, ó, nesse segundo link, pessoal, esse segundo link é muito interessante, tá? Mesmo que você não seja membro da nossa plataforma. Então, ó, atenção aqui agora, tá? Mesmo que você não seja membro da nossa plataforma. Você pode acessar esse segundo link e assistir nossas aulas gratuitas, tá? A gente tem, para cada curso, a gente tem uma ou duas aulas gratuitas que você pode assistir para você ver como é uma aula real dentro da plataforma. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, na próxima live vocês já me, né, tragam essas dúvidas aí, que a gente, né, pega elas e faz tudo juntinho aqui e dá um jeito. Tá joia? Então, pessoal, no mais é isso. Foi isso por hoje, tá? Lembrando que se você quer mais desse conteúdo, vai ter tudo lá na plataforma, espalhado durante o nosso curso. O aprendizado, o processo, né, é longo, mas ele vale a pena. Beleza? Então, ó, foi isso por hoje. Vejo você semana que vem. Não se esqueçam, pessoal da membership, tá? Pessoal que tem a nossa membership, hoje tem, né, amanhã, na verdade, né, temos live às 7 horas da noite de Brasília, tá? 7 horas da noite de Brasília, 11 horas da noite de Dublin. A gente tem a nossa live session, onde você pode testar, né, as suas speaking skills aí também, junto com a teacher Débora, beleza? Então foi isso, pessoal. Muito obrigado, professora Paty, Leide, Karina, pela atenção. A gente vai se despedindo aqui. Semana que vem tem mais. See you!